Filhos ingratos abandonam pais idosos na estrada. Mas milhões surgem para uma nova família. Rosa despertou antes mesmo do sol, hábito de anos costurando e lavando para fora. Mas algo cintilava em seus olhos, que Antônio não via há tempos. Ele tocou seu ombro com gentileza. Acorda, mulher, hoje os meninos vêm nos buscar. Ela abriu os olhos e sorriu. Um sorriso que só quem colecionou a vida inteira, apesar de todas as agruras, era capaz de mostrar. Os filhos haviam ligado dias antes, prometendo levá-los para conhecer uma chácara, um lugar para a família toda se reunir. Imagina, Antônio, ver os netos correndo pelo quintal. Ela sonhou, arrumando o cabelo branco no espelho rachado. A casinha alugada nos fundos, com seus 3 cômodos apertados e móveis gastos, testemunhara a vida que construíram. 50 anos de Antônio como ajudante de pedreiro, as mãos dela em carne viva de tanto costurar e lavar, tudo pelos 3. Marcelo, Patrícia e Bruno. Deram tudo o que tinham e o... Calma, mulher, ele respondeu, mas a ansiedade também o consumia. Meses sem vê-los, sempre ocupado, sempre correndo. Marcelo, gerente de uma loja. Patrícia atolada no escritório. Bruno sempre ao celular com seu novo negócio. Quando os carros finalmente pararam, Rosa aplaudiu como menina. Olha lá, Antônio, vieram todos. Mas um arrepio correu por sua espinha. Ninguém sorria, nenhum abraço. Marcelo apenas acenou, absorto no celular. Patrícia suspirou, olhando o relógio. Bruno nem os olhou. Vamos logo, tenho compromisso. Patrícia apressou, e o peito de Rosa apertou. Antônio a ajudou a entrar no carro de Marcelo. Pai, o senhor vai comigo, Bruno chamou, desviando Antônio. Mas não podemos ir juntos? Rosa perguntou, a voz fina. Não tem espaço? Não enrola. Rosa olhou para o marido assustada. Ele forçou um sorriso que a acalmava por fora, mas a fazia doer por dentro. Cada um em um carro. A viagem começou em silêncio pesado. Rosa tentou conversar com Marcelo. Perguntou dos netos, da nora Viviane. Estão bem, ele respondeu secamente, sem desviar os olhos do celular. Patrícia digitava sem parar no banco da frente. Rosa desistiu, olhando a cidade sumir, dando lugar a estradas de terra, casas raras e, por fim, nada além de terra seca sob um céu imenso. Antônio, no outro carro, tentava a mesma batalha com Bruno, que só respondia em monossílabos, absorto em chamadas sobre negócios e dinheiro. Ele pensava em quantas vezes carregou aquele filho no colo. Quase 2 horas depois, os carros pararam no meio do nada, uma estrada asfaltada e velha, cortando um deserto rachado, sem casas, postes ou sombra. O sol castigava. Desce, mãe, Marcelo disse, abrindo a porta. Mas a chácara não é aqui, filho. Ela perguntou, confusa. Desce. Rosa desceu, vendo Antônio também, igualmente perdido. Bruno abriu o porta-malas, jogando 2 malas velhas na poeira. O que é isso? Antônio questionou. Marcelo deu um passo à frente, com um olhar frio, jamais visto por Rosa. Olha, já conversamos entre nós. Não dá mais. Vocês vivem pedindo ajuda, com problemas de saúde, remédios, comida. A gente tem nossa família, contas, a nossa vida. Rosa começou a tremer. Filho, a gente nunca pediu nada que não pudesse dar. Sempre a mesma coisa, Patrícia gritou do carro. Sempre precisando de algo. A gente cansa, mãe. Cansa de ser cobrado, de dar atenção, de se preocupar. Mas a gente é pai e mãe de vocês, Antônio disse, a voz embargada. Agradecemos o que fizeram, Bruno falou, sem olhar. Mas é hora de se virar sozinhos. Não podemos carregar vocês para sempre. Caiu de joelhos na poeira, um choro que doía na alma. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não temos para onde ir, não conhecemos ninguém. Sempre deram um jeito. Agora terão que dar de novo, Marcelo disse, voltando ao carro.
Antônio tentou uma última cartada. Marcelo, eu te segurei no colo. Trabalhei doente. Vendi o terreno do meu pai para sua formatura. Vai me largar aqui? Marcelo hesitou, mas Patrícia buzinou. Vamos logo. Piora a cada minuto. Bruno já estava dentro do carro. Marcelo olhou uma última vez. Rosa agarrava o vestido de Patrícia, implorando. Filha, eu te pari, te carreguei 9 meses, te amamentei, fiquei acordada quando tinha febre. Como pode fazer isso? Patrícia se soltou com força. Deram a vida que puderam. Agora a vida é nossa, e vocês não fazem mais parte dela. Ela bateu a porta. Marcelo a seguiu. Os carros deram ré, viraram e sumiram numa nuvem de poeira vermelha. Rosa gritou, chamando os filhos, até a voz falhar. Antônio ficou petrificado. O silêncio que se seguiu gritava. Rosa parou de chorar, ainda de joelhos. Antônio sentou ao lado dela, segurou sua mão. Ficaram ali, na beira da estrada vazia. As malas ao lado, sob um sol impiedoso. 2 seres que deram tudo, jogados fora como lixo. O que a gente faz agora? Rosa perguntou, a voz fraca. Antônio apertou sua mão, sem resposta. Pela primeira vez, não sabia o que fazer. A primeira hora foi a pior. Rosa não conseguia parar de olhar a estrada, esperando o retorno dos carros. Mas o vazio e o calor eram esmagadores. Antônio levantou, as pernas doíam. Abriu a mala e encontrou a garrafinha de água. Bebe, mulher, ele disse, dando a ela. Rosa tomou 2 goles, devolveu. Antônio tomou um, guardou o restante. A sede apertava, o sol parecia mais cruel. Antônio, nenhum carro passou ainda, Rosa disse, limpando lágrimas secas. Vai passar, tem que passar. Mas no fundo, o medo o consumia. A estrada parecia esquecida, o asfalto rachado, sem placas. Rosa sentou na mala maior, as pernas exaustas. Viu Antônio olhando a estrada, com aquela expressão de quem revivia memórias. No que tu tá pensando? Ela perguntou. Ele demorou a responder, o rosto suado. Em tudo que a gente fez por eles, Rosa. Tudo. E as lembranças vieram em ondas. O dia que Marcelo passou na faculdade. A venda do terreno do pai de Antônio para pagar o primeiro ano. Lembra quando vendi o terreno do meu pai? Ele perguntou. Rosa assentiu. Claro, você não queria, mas tu me convenceu. E a gente acreditou que, dando tudo, eles nos cuidariam na velhice. Antônio sentou-se ao lado dela. Pegou sua mão. Rosa também lembrava. Patrícia doente. O remédio caríssimo. 3 meses lavando roupa de madrugada, as mãos em carne viva. Mas Patrícia melhorou. Quase destruí minhas mãos para salvar a Patrícia, Rosa disse. E hoje ela me olhou com nojo. Não fala assim. Mas é verdade, Antônio. Tu viu o jeito que ela falou? Que não fazemos mais parte da vida deles? A voz de Rosa subiu, e ela chorou novamente. Antônio a abraçou, segurando as próprias lágrimas. Alguém tinha que ser forte. O sol a pino, o calor insuportável. Antônio deu mais um gole de água para Rosa e para ele. Sobrou um dedo. Precisamos de sombra, ele disse. Arrancou as malas até um poste de concreto, sentou Rosa e ficou ao lado dela. Foi então que ouviram um motor ao longe, se aproximando. Antônio, tem um carro vindo. Rosa levantou num pulo. Ficaram na beira da estrada. O barulho cresceu. Era um caminhão velho, azul desbotado. Antônio acenou. Rosa também. O caminhão diminuiu, parecendo que ia passar, mas parou metros à frente. Um homem de uns 70 anos desceu, magro, queimado de sol. Ele franziu a testa, olhando o casal e as malas. Que aconteceu aqui? Perguntou. Antônio não sabia como começar. Rosa abaixou a cabeça. O homem, Josué, viu a dor em seus olhos. Vocês estão bem? Precisam de ajuda? A gente foi largado aqui, Antônio disse. Largado? Como assim? Nossos filhos nos trouxeram
e foram embora. Josué ficou em silêncio. Balançou a cabeça, descrente. Os próprios filhos de vocês fizeram isso? Rosa levantou o rosto, olhos vermelhos. Disseram que somos um peso, que cansaram de cuidar. Josué tirou o boné. Chocado. Meu nome é Josué. Moro numa cidade aqui perto. Não queremos atrapalhar, Antônio disse. Mas se puder dar uma carona, Josué o interrompeu. Atrapalhar nada. Vocês vêm comigo. Peguem as malas. Ajudou Rosa a subir na cabine. O caminhão partiu. Josué balançava a cabeça, indignado. Vocês criaram esses meninos? Perguntou. Criamos, Antônio respondeu. Demos tudo. Josué bufou. E agora fazem isso? Que mundo é esse? Que filho abandona pai e mãe na estrada como cachorro? Rosa estava calada, olhando pela janela, mas sem ver. A gente tinha uma vida simples, mas feliz, ela disse. Não tínhamos nada, mas tínhamos eles. Agora, nem isso. Josué olhou pelo retrovisor. A senhora tem a sorte de descobrir quem eles são agora. Antônio apertou a mão de Rosa. Josué tinha razão, era terrível. Mas agora sabiam a verdade. Os filhos eram vazios, egoístas. O caminhão seguiu. Josué disse que os levaria à sua cidade, que lá havia gente boa. Abraçados, Rosa e Antônio tentavam entender como o amor se transformara em abandono. O caminhão entrou numa cidadezinha quando o sol se punha. Josué parou diante da pensão da Lourdes, uma casa simples. Aqui é da dona Lourdes. Ela é boa gente. Vou falar com ela. Voltou minutos depois com uma mulher de uns 60 anos, gordinha, avental florido, sorriso acolhedor. Oi, meus amores. Josué me contou. Vocês vão ficar aqui comigo? Lourdes não fez perguntas naquela noite. Levou-os a um quarto pequeno e limpo nos fundos. Cama de casal, lençóis cheirosos. Descansem. Amanhã a gente conversa. Rosa sentou na cama e chorou de novo. Mas era um choro misturado com alívio, por ter um teto. A gente tá vivo, Rosa. Antônio disse. Podia ter sido pior. Pior como, Antônio? Nossos filhos nos jogaram fora. Eu sei, mas a gente sobreviveu hoje. E amanhã sobrevive de novo. Dormiram abraçados, um sono pesado. Acordaram com um cheiro de café. Lourdes estava fazendo pão. A mesa posta, com mais 3 pessoas. Edilson, mecânico. Jéssica, estudante de enfermagem. Paulinho, ajudante de caminhoneiro. Bom dia, vem senta aqui, Lourdes chamou. Rosa e Antônio sentaram, sem jeito. Josué contou o que aconteceu, Edilson disse. Situação horrível. Não queremos dar trabalho. Rosa baixou a voz. Trabalho nada. Lourdes colocou mais pão. Aqui a gente se ajuda. Fiquem o tempo que precisarem. Mas não temos como pagar, Antônio explicou. Quem falou em pagar? Se quiserem ajudar, ótimo. Se não puderem, ótimo também. Ninguém fica na rua enquanto eu tiver um teto. Os olhos de Antônio encheram de água. Há quanto tempo ninguém os tratava com tal bondade? Nos dias seguintes, encaixaram-se na rotina. Rosa ajudava Lourdes na cozinha, lavava roupas. Antônio consertava o que quebrava. Não precisavam fazer isso, Lourdes dizia. A gente precisa, não sabemos viver de favor. Antônio respondia. A cidade, Vale da Esperança, pequena e acolhedora, ficou chocada com a história. As pessoas paravam Rosa na rua, abraçavam, levavam comida. Mas mesmo com tanta bondade, Rosa não esquecia. Dias na janela, esperando um carro conhecido. Mas nada vinha. Certa tarde, Rosa estendia a roupa e viu uma mulher com 2 crianças. As crianças riam. Rosa largou a roupa e desabou em prantos. Lourdes correu. Meus netos, Lourdes. Não vou mais vê-los crescer. Lourdes a abraçou. Deixou-a chorar. Depois fez um chá. Rosa, família, não é quem tem seu sangue. É quem fica ao seu lado. Seus filhos provaram que não são sua família, mas a ti, nesta casa, todos já te amam. Rosa olhou para Lourdes. Por que fazes isso por nós? Rosa perguntou.
Por que fizeram por mim? Uma senhora me acolheu. Prometi que um dia faria o mesmo. E aqui estou. Naquela noite, Antônio organizava as suas poucas coisas quando Lourdes bateu. Seu Antônio, posso falar? Claro, dona Lourdes. Ela entrou, fechou a porta. Reparei que o senhor carrega sempre aquela pasta velha. Antônio olhou para a pasta. Tem coisa importante aqui dentro. Coisa importante como? Antônio hesitou. Depois suspirou. Dona Lourdes, nunca contei isso a ninguém, nem aos meus filhos. Mas acho que chegou a hora. Abriu a pasta, tirou um envelope amarelado. Quando meu pai partiu, me deixou um terreno. Vendi para a faculdade do Marcelo. Mas o que ninguém sabe é que meu pai tinha outro terreno, que ganhou num acordo trabalhista. Nunca registrou. Ficou só nos documentos. Lourdes pegou os papéis. Esse terreno ainda existe? Ela perguntou. Existe. Era zona rural, mas a cidade cresceu. Hoje é zona comercial. Já foi atrás de saber o valor? Nunca. Guardei para deixar de herança. Mas depois do que fizeram, Lourdes, depois de me jogarem na estrada, não sei o que fazer. Lourdes sentou-se ao lado dele. Seu Antônio, procure um advogado. Veja se esses documentos valem. Se valerem, o senhor e Dona Rosa podem ter um final de vida digno. Não por dinheiro, mas por justiça. Mas advogado é caro. Conheço um, Dr. Renato. Amanhã mesmo marco. Antônio olhou para os papéis. Será que ainda tem chance? Só um jeito de descobrir. Na manhã seguinte, Lourdes os levou ao escritório do Dr. Renato. Ele ouviu a história, examinando os documentos. Um silêncio eterno. Tirou os óculos, limpou-os. Olhou para Antônio. Seu Antônio, o senhor tem ideia de onde fica esse terreno hoje? Mais ou menos, perto da avenida principal da capital. Renato abriu o computador. Digitou o endereço. Clicou. A tela mostrou um mapa. Ele ampliou. Meu Deus do céu, murmurou. O que foi? Rosa perguntou assustada. Renato virou a tela. Um terreno enorme, no meio de uma avenida com prédios comerciais, lojas, bancos. Esse terreno hoje vale uma fortuna. Milhões. Antônio olhava a tela sem processar. Rosa levou a mão à boca. Lourdes precisou se apoiar na parede. Milhões. Antônio repetiu. Doutor, tem certeza? Renato explicou, mostrando fotos aéreas, valores de imóveis vizinhos. Seu Antônio, localização privilegiada, área comercial, no mínimo 8 milhões. Pode chegar a 10. Rosa tremeu. Lourdes fez ela sentar. Mas como? Vivemos a vida inteira sem ter o que comer. Como tínhamos isso e não sabíamos? Renato juntou os documentos. Seu pai adquiriu em ação trabalhista décadas atrás. Nunca registrou. Ficou só nos documentos do processo. Isso é válido? Antônio perguntou. Sim, os documentos provam. Precisamos de usucapião ou regularização. Vai dar trabalho, mas o direito de vocês está preto no branco. Antônio olhou para a pasta velha, aquele segredo. Ele tinha imaginado os filhos descobrindo após sua partida. Mas agora era diferente. Os filhos que receberiam a herança os tinham jogado na estrada. Renato, Antônio disse, a voz firme. Quero registrar no meu nome e no da minha esposa. Quanto cobra? Seu Antônio, não vou cobrar. Sua história me tocou. Farei pro bono. Vão pagar só taxas de cartório. Rosa segurou a mão do marido. E meus filhos, podem tomar isso da gente? Não. Enquanto estiverem vivos, o terreno é de vocês. Podem fazer o que quiserem. Lourdes, quieta, falou. Seu Antônio, Dona Rosa, entendem o que isso significa? Não precisarão depender de ninguém. Uma casa própria, dignidade. Mas Antônio não estava feliz. Um vazio no peito. Sabe o que é engraçado, Dona Lourdes? Passamos fome. Trabalhei desde os 12. Rosa lavou roupa até sangrar. E o tempo todo tínhamos isso aqui guardado. Ele bateu na mesa. Se soubesse, teria dado uma vida melhor aos meus filhos. Antônio, não pense nisso, Rosa disse. Como não? Vendi o terreno do meu pai.
Me matei. E o tempo todo tinha essa fortuna. Se soubesse, Renato interrompeu. Seu Antônio não tinha como saber. A valorização é recente. Antônio respirou fundo. Renato tinha razão. Então, o que a gente faz? Voltem para a pensão. Eu trabalho nos documentos. E em alguns meses serão donos de um terreno milionário. Saíram do escritório em silêncio. Na calçada, Rosa parou. Antônio, a gente conta para os meninos? Contar o quê? Eles são nossos filhos. Rosa, eles nos jogaram numa estrada deserta. Acha que devemos algo a eles? Não é questão de dever. São nossa carne, Antônio. Carne que apodreceu. Rosa abaixou a cabeça. Antônio a abraçou. Desculpa, mas não vamos contar nada ainda. Vamos esperar. Dias viraram semanas. Renato trabalhava. Antônio e Rosa viviam na pensão, simples e quietos. Uma tarde, Antônio consertava uma prateleira quando Lourdes correu. Seu Antônio, tem um homem procurando vocês. O coração de Antônio disparou. Ele foi à sala. Um homem de terno. O senhor é Antônio? Perguntou. Sou. Meu nome é Cláudio. Trabalho para a construtora Imperial. Estamos interessados em um terreno seu. Antônio gelou. Como sabe? Pesquisamos propriedades. Encontramos o registro antigo. Viemos fazer uma oferta. Não estou interessado. O homem sorriu. Nem ouviu a oferta. 7 milhões à vista. 7 milhões. Era muito dinheiro. Preciso pensar. Claro. Mas preciso do nome dos outros herdeiros. Seus filhos. Queremos fazer a oferta para a família toda. Foi aí que Antônio entendeu. Meus filhos moram longe, Antônio disse. Não tem contato. Sem problema. Temos investigadores. O homem deixou um cartão e foi embora. Antônio ficou parado, sentindo que uma tempestade se aproximava. E estava certo. 2 semanas depois, Cláudio localizou Marcelo, Patrícia e Bruno. Contou sobre o terreno. Mostrou os milhões. A reação foi imediata. Marcelo largou o trabalho. Patrícia entrou em pânico. Bruno contratou um investigador. 3 dias para descobrir que Antônio e Rosa estavam em Vale da Esperança. No 4º dia, 3 carros pararam na frente da pensão. Marcelo, Patrícia e Bruno desceram com presentes. Lágrimas nos olhos. Caras de arrependimento. Lourdes atendeu. Vocês são os filhos? Somos, Marcelo disse. Viemos buscar nossos pais. Erramos. Arrependemos. Engraçado como o arrependimento aparece rápido com dinheiro envolvido. Lourdes sorriu. Por favor, só queremos conversar. Lourdes chamou Antônio e Rosa. Entraram na sala, viram os 3 filhos com aquelas caras falsas. Antônio percebeu algo. Não sentiu nada. Nem raiva, nem amor. Só um vazio frio. Marcelo tentou se aproximar. Braços abertos. Lágrimas encenadas. Pai, procuramos vocês por todo lado. Antônio deu um passo para trás. Podem sentar? Antônio disse, voz fria. Mais longe da gente. Patrícia chorou mais alto, indo para Rosa. Mãe, me perdoa. Não sabíamos o que fazíamos. Estávamos confusos sob pressão. Rosa também se afastou. Sob pressão? Rosa repetiu. Pressão de quê, Patrícia? De ter pais vivos? Não é isso, mãe. Tantos problemas, contas. E a solução era nos jogar no meio de uma estrada deserta? Antônio cortou. Deixar a gente morrer de sede? Bruno, quieto, falou. Pai, erramos. Mas estamos aqui. Queremos consertar. Consertar? Antônio deu uma risada amarga. Acha que tem conserto? Apagar o que fizeram? Podemos tentar, Marcelo disse. Recomeçar. Voltem a morar com a gente. Antônio e Rosa sentaram. Os filhos de pé. Quanto tempo faz que nos abandonaram? Antônio perguntou. Umas 3 semanas? Marcelo respondeu. 3 semanas. E em nenhum momento sentiram remorso. Nenhum de vocês ligou. Voltou naquela estrada. Vergonha? Patrícia disse baixinho. Vergonha é o que eu senti quando tu me empurrou e entrou naquele carro. Rosa levantou a voz. Vergonha é o que senti vendo meus filhos indo embora. Rindo,
enquanto ele implorava de joelhos. Não estávamos rindo, mãe. Estávamos sim. Vamos ver se eles sobrevivem sem a gente. Foi isso que um de vocês disse. E os outros riram na nossa cara. Um silêncio pesado. Então diz, Antônio continuou. O que mudou? Por que apareceram agora? Porque nos arrependemos, Marcelo apressou. Mentira, pai. Juro que é mentira. Antônio bateu no braço da cadeira. Vocês vieram por causa do terreno. A construtora os contatou, não foi? As caras dos três mudaram. Marcelo engoliu seco. Patrícia parou de chorar. Bruno largou o celular. Como o senhor sabe? Bruno perguntou. Porque não sou burro, filho. O homem da construtora veio aqui também. Ofereceu milhões. Sabia que era questão de tempo até descobrirem. Patrícia tentou uma última cartada. Tá bom, pai. É verdade. Soubemos do terreno. Mas isso não muda o fato de que nos arrependemos. Não muda? Antônio levantou. Não teriam voltado se não fosse pelo dinheiro. Admite, estão aqui só pela herança. Não é só por isso? Marcelo gritou. Somos sua família. Temos direito a esta herança e pronto. A máscara caiu. Antônio sorriu. Direito? Ele repetiu. Acham que tem direito? O terreno era do nosso avô, Bruno falou. Passou por senhor, um dia vai pra gente. É assim que funciona? Antônio concordou. Família cuida de família. Família não abandona. Mas vocês fizeram tudo isso. Então me digam, ainda são minha família? Pai, não fala assim, Patrícia implorou. Vou falar do jeito que eu quiser. Vocês destruíram essa família. Rosa segurou o braço do marido. Antônio, calma. Não, Rosa, eles precisam ouvir. Ele olhou para cada filho. Trabalhei 50 anos quebrando o corpo. Sua mãe lavou roupa até as mãos sangrarem. Passamos fome para vocês comerem. Vendi o único terreno que meu pai me deixou para a faculdade do Marcelo. E agora vocês vêm aqui fingir arrependimento só porque descobriram outro terreno? Não estamos fingindo, Marcelo insistiu. Estamos sim, porque nem perguntaram como sobrevivemos. A única coisa que vocês querem saber é do terreno. Lourdes, que observava, finalmente falou. Eu acolhi esses senhores. Dei comida, cama, carinho, porque mereciam dignidade. Vocês, os próprios filhos, não deram isso. Trataram os pais de vocês pior do que eu trataria o desconhecido. A senhora não tem nada a ver. Patrícia respondeu ríspida. Tenho sim. Vi o estado que chegaram. Vi a dor. E agora vejo vocês com essas caras falsas, achando que dá para comprar perdão. Marcelo jogou as sacolas com raiva. Tá bom. Querem sinceridade? Aquele terreno vale milhões. E sim, temos direito. Somos herdeiros legais. Se não quiserem dividir, vamos para a justiça. Pode entrar, Antônio disse. Contratem o melhor advogado. Brigam pelo que acham que é de vocês. Então o senhor está negando a herança dos próprios filhos? Não estou negando nada. Enquanto eu e sua mãe estivermos vivos, o terreno é nosso. Fazemos o que quisermos. Podemos vender, doar, deixar para pessoas que realmente merecem. Bruno deu um passo ameaçador. O senhor não pode fazer isso. Posso sim, e vou fazer. Antônio pegou 3 envelopes da mesinha. Escrevi uma carta para cada um. Podem levar. Entregou os envelopes. Os 3 pegaram, desconfiados. Patrícia abriu. Leu. Isso é uma piada, não é? É a verdade. Marcelo e Bruno leram as suas. A mesma carta. Filho, tentei te ensinar valores. Falhei. Você se tornou alguém que não reconheço, capaz de abandonar os pais. A maior herança não é dinheiro. É exemplo, caráter, dignidade. Essas coisas vocês recusaram quando nos jogaram na estrada. Não espere nada de mim. Já receberam tudo o que eu tinha e jogaram fora. Marcelo amassou a carta. O senhor não pode fazer isso. Temos direitos legais. Somos sangue do seu sangue. Sangue? Antônio repetiu. Não significa nada quando o coração está podre. Patrícia andava nervosa. Pai, o senhor está sendo injusto. Erramos, admito, mas todo mundo erra. Merecemos uma segunda chance. Segunda chance? Rosa falou, levantando-se. Tu queres uma segunda chance? Responde. Se a gente não tivesse esse terreno, se não valêssemos milhões,
vocês teriam voltado? Patrícia abriu a boca, mas nada saiu. Responde. Rosa insistiu. O silêncio foi a resposta. Patrícia não podia mentir. Nenhum deles podia. Todos sabiam a verdade. Sem o terreno, nunca teriam voltado. Bruno, o mais calculista, tentou. Olha, vamos nos acalmar. Podemos conversar como família. Dividir de forma justa. O terreno vale milhões. Dividir? Antônio riu. Tu queres dividir o que não é teu ainda? Mas será um dia. Quando o senhor e a mãe partirem, a herança passa pra gente automaticamente. Não se eu fizer um testamento deixando tudo para outras pessoas. A bomba tinha sido jogada. Os filhos paralisados. Marcelo reagiu. Testamento? O senhor não pode. Somos herdeiros necessários. A lei garante direito à metade. Antônio sorriu. É verdade. A lei garante a vocês a metade, mas só a metade. A outra metade posso deixar para quem eu quiser. E posso vender o terreno em vida, gastar tudo, doar tudo, queimar tudo se quiser. O senhor não faria isso, Bruno disse, a voz tremou. Não? Passei 50 anos quebrando o corpo. Tenho direito de aproveitar o que é meu. Ou acham que tenho obrigação de guardar para vocês? Patrícia caiu de joelhos, um choro real, de desespero por milhões perdidos. Pai, pelo amor de Deus, a gente errou. O senhor não pode tirar tudo da gente. Somos seus filhos. Filhos? Rosa se aproximou. Filha deixa a mãe morrer de sede na estrada. Filha grita que a mãe é um peso. Eu não queria dizer aquilo. Estava nervosa sob pressão. Para de usar essa desculpa ridícula, Rosa gritou. Não estava sob pressão. Só não queria mais se incomodar com a gente. Admite. Patrícia abaixou a cabeça, as lágrimas caindo. Finalmente, disse a verdade. É verdade. Estávamos cansados. Cansados de nos preocupar, de dar dinheiro, de visitar. Só queríamos viver nossas vidas sem ter que carregar vocês. O silêncio foi absoluto. Lourdes chocada. Antônio se agachou, pegou o queixo da filha. Obrigado por ser honesta. Agora serei eu. Não sei se consigo perdoar vocês. Vocês mataram esse amor quando nos jogaram na estrada. Eu falhei como pai. O senhor não falhou, Marcelo gritou. Nós que falhamos. Pelo menos nisso concordamos. Antônio levantou. Voltou para Rosa. De mãos dadas, olharam os filhos destruídos. Quero que saiam daqui, Antônio disse, calmo. Voltem para suas vidas e nos deixem em paz. Mas e o terreno? Bruno perguntou. O terreno é problema meu e da sua mãe. Não é da conta de vocês. Não tem direito a nada. Abriram mão de qualquer direito quando abriram mão da gente. Marcelo ameaçou. Lourdes se colocou na frente. Melhor ir embora antes que eu chame alguém. Josué, que ouvia, entrou. Problema aqui? Não. Esses moços já estavam saindo, Antônio respondeu. Marcelo olhou o pai, ódio nos olhos. O senhor vai se arrepender. Vamos para a justiça. Vamos brigar e vamos ganhar. Pode brigar. A justiça vai demorar anos. E nesses anos, vou aproveitar cada centavo do que é meu. Os três saíram, batendo portas. Os carros arrancaram. Quando o barulho sumiu, Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Rosa o segurou. Lourdes e Josué correram. Seu Antônio, tá bem? Tô, só cansado. Fez a coisa certa, Josué disse. Rosa sentou ao lado. Lágrimas nos olhos, mas de alívio, libertação. Antônio, estou orgulhosa de você, por ter tido coragem de falar a verdade. Ele a abraçou. Lourdes fazia chá, Josué fazia companhia. Pela primeira vez, Antônio sentiu paz, uma paz dolorida, de quem fechou um capítulo. O que a gente faz agora? Rosa perguntou. A gente vive, Antônio respondeu. Do nosso jeito, com dignidade, respeito, com as pessoas que realmente se importam. Ele olhou para Lourdes, para Josué, para a pensão. Encontramos nossa verdadeira família. E ela está bem aqui. Os meses seguintes foram estranhos.
Rosa e Antônio moravam na pensão. Vida simples, mas com milhões no banco. 4 meses depois, o registro do terreno saiu. Renato os chamou, mostrou o documento. Donos legais de 8 milhões e meio. E agora? Rosa perguntou, olhando o papel. Agora vocês decidem. Antônio segurou o documento, pensando nos filhos que não ligaram. Em Lourdes, em Josué, na cidade que os acolheu. Eu sei o que fazer, ele disse. 2 semanas depois, Antônio chamou todos na sala da pensão. Lourdes, Josué, Edilson, Jéssica, Paulinho, amigos. Renato também. Chamei vocês porque são minha família de verdade. Rosa ao lado segurando sua mão. Não família de sangue. Família de escolha, de coração. Lourdes, olhos marejados. Eu e a Rosa decidimos sobre o terreno. Vamos vender. A construtora aumentou a oferta para 9 milhões. Aceitaram. Josué assoviou. E decidimos o que fazer com o dinheiro. Rosa disse, a voz trêmula. Primeiro, 1 milhão para Dona Lourdes. Lourdes levou a mão à boca, lágrimas. Não, gente, não posso. Pode sim, Antônio cortou. A senhora abriu as portas, nos tratou com dignidade. É para reformar a pensão, ter uma vida tranquila. Lourdes caiu na cadeira, chorando. Jéssica a abraçou. Josué, o senhor vai receber 500 mil. Parou na estrada quando ninguém mais parava. Nos salvou. Josué tirou o boné, limpou os olhos. O homem durão chorava. Seu Antônio, eu só fiz o que qualquer um devia fazer. Fez, e isso vale tudo. Renato, anotando, sorriu. Vamos doar 2 milhões, Antônio anunciou. 1 milhão para a instituição de idosos abandonados. Outro 1 milhão para construir uma casa de acolhimento. Silêncio. Todos choravam. Edilson enxugava os olhos. E os outros 5 milhões? Paulinho perguntou. Vamos usar para viver, Rosa respondeu. Comprar uma casa simples em Valo da Esperança. O resto vamos guardar e usar para ajudar quem precisar. E seus filhos? Jéssica perguntou. Não vão receber nada? Antônio respirou. A lei diz que quando eu e a Rosa partirmos, eles têm direito a metade do que sobrar. Não podemos mudar. Mas não vai sobrar muito. Vamos viver, viajar, gastar com a gente e continuar ajudando pessoas. Renato mostrou os documentos. Tá tudo aqui. Só assinar. Antônio pegou a caneta. Olhou para a Rosa. Tem certeza, mulher? Tenho, pela primeira vez na vida tenho certeza. Assinaram. Lourdes abraçou. Josué abraçou. Todos se abraçaram, chorando e rindo. Naquela noite, no quintal da pensão, olhando as estrelas, Rosa perguntou. Acha que a gente fez a coisa certa? A única que a gente podia fazer e ainda conseguir se olhar no espelho. Fico pensando nos netos, nunca mais vou vê-los. Antônio apertou sua mão. Sei que dói. Mas não podemos viver na dor. E olha em volta, Rosa. Quanta gente boa apareceu. É verdade, perdemos 3 filhos, mas ganhamos uma família inteira. Silêncio. Então, Rosa. Antônio, tu acha que um dia eles vão entender? Entender o quê? Que a maior herança não era dinheiro? Era exemplo? Antônio sorriu. Se entenderem, ótimo. Se não, problema deles. A gente já deu o que tinha para dar. 3 meses depois, Rosa e Antônio se mudaram para sua casa nova. 3 quartos, cozinha grande, quintal. Simples, mas deles. Lourdes reformou a pensão. Virou referência. Josué comprou um caminhão novo, ajudando todos na estrada, virando anjo da estrada. A casa de acolhimento foi construída em 1 ano. Rosa e Antônio visitavam semanalmente. Dos filhos, nada. Marcelo pentou na justiça, negado. Patrícia mandou carta pedindo perdão e dinheiro, ignorada. Bruno sumiu. Quase 2 anos depois, Rosa regava plantas. Uma mulher jovem, com criança no colo, parou. Era Viviane, nora dela, esposa de Marcelo.
E aquele era o neto mais novo. Dona Rosa, Viviane, voz trêmula. Sei que não tem motivo para me receber, mas precisava vir. Precisava que a senhora conhecesse o pequeno. Precisava pedir desculpas. Rosa parou. Antônio apareceu. Quem é? Viviane, mulher do Marcelo. Antônio ia fechar a porta, mas Rosa o segurou. Espera. Ela se aproximou, olhou o bebê, os olhos de Marcelo quando criança. Por que você veio? Separei dele. Não consegui mais viver com um homem capaz do que ele fez. Queria que meu filho conhecesse os avós de verdade. Marcelo sabe? Não. Ele proibiu. Mas não ligo. Precisava fazer isso. Rosa olhou para Antônio, olhos marejados. O bebê não tinha culpa. Entra, Rosa disse. Vem tomar um café. Conversaram a tarde toda. Viviane contou o inferno que a vida virou sem o dinheiro. Marcelo obcecado, amargo. Ela decidiu sair e recomeçar. À noite, quando ela foi embora, Rosa segurou o neto, chorando todas as lágrimas guardadas. Antônio também pegou o menino. Ele sorriu. Podemos ter eles na nossa vida? Rosa perguntou. Ela e a criança, sim, longe do Marcelo, combinado. Assim, Rosa e Antônio ganharam parte da família de volta. Não os filhos que criaram, mas uma nora corajosa e um neto inocente. Naquela noite, no quintal, Antônio falou: Sabe o que aprendi com tudo isso, Rosa? Que família não é quem te dá a vida. Família é quem faz sua vida valer a pena. É quem fica